Zou, 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 zou. Rapaz, calma aí, deixa eu fazer um take aqui. Eu não quero fechar A Laurinha que tá aproveitando. E o bom é que ela conseguiu na janela, né? Ela sempre fica na janela. Na janela. Você gostava de ir na janela ou não? Gostava. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao hype, meus amigos. Kawaki versus Jura. Boruto finalmente foi superado. Eita, análise de Boruto TPV. Eita, quase que não sai. TBV. Capítulo 24, beleza, meus amigos? Rapaz, meus amigos, vocês estavam pedindo bastante. Lembrando, meus amigos, se tiver alguns interiores, por favor... Interiores. Tá difícil. Hoje tá pior difícil. que o outro. Se tiver outros capítulos, meus amigos, 23, 22, não sei quantos tem aí. Por favor, comenta que a gente traz pra vocês, beleza? A gente traz tudo baseado no que vocês comentam, beleza? Vocês pediram esse específico, trouxemos. Quer os outros? Por favor, comente. Verdade, amigos. Também a gente tem um canal secundário, então passa por lá pra dar aquela moralzinha pro nosso trabalho, tá bom? As nossas lives também seguem acontecendo na Twitch, 7h30 da noite. Tudo que é assistido por lá é postado pra vocês diariamente no Cinefy, beleza? Verdade, meus amigos. E então, o link você vai encontrar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom, amigo? verdade, meus amigos. Não perca tempo, meus amigos. Passam lá no canal de vlog que o negócio tá topzera. Em breve vai ter o conteúdo de futebol que vai ser histórico. Bora pro vídeo. Bora. A porrada comeu solta, galera. Agora que o Kawaki tá no país do vento, ele não tá tendo dó nenhuma de encher a bochecha do feioso lá do Jura. De porrada. Porrada é bom, né? Não, porrada é bom, mas não faça isso não, é muito feio, ok? E galera, eu realmente não achei que eu fosse voltar a dizer isso, mas o Kawaki é badass pra caramba, cara. Fora essa porrada sinistra no capítulo 24 de Boruto, a gente teve o Hidari soltando a franga. Hidari soltou a franga, né? Ainda se cagando de medo do Momoshi e o possível início do próximo arco do mangá. Vem comigo e bora analisar esse capítulo, cara, que tá muito bom. Tá dando o que falar, vamos lá. Enes Transpeter aqui, viajando, mas porra, Boruto não para, o universo de Naruto não para, né? Galera, parece que esse arco agora no País do Vento finalmente tá acabando. E eu tô feliz com isso, tô feliz. Apesar de ter sido um arco com bons capítulos, que a gente sabe disso, eu já tava na hora de acabar e ver uma história andar um pouquinho, ver essa história andar um pouquinho, né? Mas de uma coisa não dá pra reclamar. Foi porrada atrás de porrada. E o capítulo 24 não foi diferente. Que porrada maneira que rolou, cara. Que porrada maneira. Mas esse capítulo foi bom por vários outros motivos além da porrada. Isso eu tenho que falar pra vocês. E eu explico isso logo depois do seu like. Já aproveita pra comentar. Comenta de verdade que é importante, ok? O que você achou desse arco do País do Vento como um todo? Você curtiu? Você achou enrolado demais? Comenta aí que eu quero saber, vai ser importante. Bom, no capítulo passado, como o Boruto tava levando a pior contra o Jura, o Kawaki surgiu do nada e chegou ali pra salvar ele. Eu não botei fé que o Kawaki ia conseguir botar bronca no Jura sozinho, né? Mas... Jura versus Kawaki. Cara, às vezes é bom estar errado. Galera, esse upgrade que o Kawaki teve foi casca grossa mesmo. O Jura e o Kawaki já tinham saído na mão, né? Na mão antes. Só que, pô, na primeira vez o Kawaki foi solado sem dificuldade. O Jura jogou ele numa caixa d'água e botou ele pra dormir. Mas agora foi totalmente diferente. O Kawaki conseguiu não só pressionar o Jura no X1, como também deixou ele, pô, todo lascado. Então foi tipo uma reviravolta muito grande. Antes do fim da luta, o Jura tava todo acabado, cheio de buracos no corpo, coitado. Caraca. Tava pior que o Madara depois do Gabriel, o oitavo portão, né? E esse é um resultado muito diferente do que o Boruto tinha conseguido no capítulo passado. Porque assim, eu sou defensor da ideia de que o Boruto não passou vergonha contra o Jura. Pra mim, apesar do Boruto ter levado a pior, não foi humilhado. Não, humilhado não foi. O Boruto tava conseguindo sim mandar bem contra o Feioso lá em vários momentos, surpreendeu ele. Só que não teve jeito. O Boruto não conseguiu machucar o Jura o suficiente, né? Já o Kawaki, na bolha, ele estompou o Jura. Assim, a luta não foi fácil também, né? Porque o Jura é realmente muito apelou, muito casca grossa. Mas deu pra ver que o Kawaki tava encaixando muito mais golpes e dando muito mais dano do que o Boruto tinha conseguido no capítulo passado. Então isso significa que o Kawaki tá muito mais forte que o Boruto agora? Isso é uma coisa interessante pra gente analisar. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. O que vocês acham? Já vai comentando. Bom, mas essa questão sobre o novo nível de poder do Kawaki é realmente bem interessante. De verdade. Tem muito o que falar. Porque assim, diferente do Code, o Kawaki não tinha nenhum limitador, entende? O que rolou foi que o Amado colocou todos os pontos do Kawaki na defesa e praticamente zerou o poder ofensivo dele. Ele não tinha poder ofensivo. Ele não tinha ofensiva nenhuma. Tipo, pensa num RPG em que você tem 100 pontos para distribuir entre força, defesa, né, velocidade. Aqueles atributos todos. O Amado, de algum jeito que o Kimoto nunca vai saber explicar, redistribuiu esses pontos do Kawaki e botou tudo na defesa. Isso por quê? Porque ele precisava garantir que o Kawaki ficasse vivo, independentemente do que acontecesse. Mas, depois que o Kawaki teve, né, uma conversa amigável com o Amado,
o velho pegou esses 100 pontos que estavam lá na defesa e botou no ataque. É um negócio meio doido, mas foi isso que rolou. Agora o Kawaki tá 100% focado em causar danos. Ele tá no pique de a melhor defesa e o ataque. Ele tá nessa vibe. E realmente, cara, de certa forma valeu a pena, porque, pô, ele deixou o Jura todo lascado justamente usando esse poder ofensivo que ele agora tem, né? Mas isso pode ser uma espada de 2 gumes, uma faca de 2 gumes. Pô, a gente ainda não viu isso acontecer, mas se o Amado botou o Kawaki em full ataque, então pode significar que pra derrotar o Kawaki só basta um hit. Ele não tem defesa. Tipo, agora a resistência e a cor dele, pô, estão no nível mais baixo possível pra compensar o ataque alto. Porque foi de um lado, né, da defesa foi pro ataque. Então se antes ele não tinha ataque, agora não tem defesa. Pensa bem, tá fraquíssimo. Na minha cabeça, que se alguém acertar um cascudo no Kawaki, ele vai ficar tipo em coma. Eu tô imaginando isso. Então o Kawaki precisa atacar sem parar e não deixar o inimigo atingir nenhum golpe. Que foi justamente o que ele fez, né, nesse capítulo com o Jura. Mas se o Jura tivesse encaixado uma dedada no Kawaki, rapaz, era... It's over. Game over, né? Fight over. Como é que é o negócio? Mas enfim. Só que o Kawaki tá muito apelão agora, justamente porque, pô, é muito difícil acertar ele agora. É tanto ataque, é muito difícil chegar na defesa dele, pra ele se defender. Apesar dos pontos de defesa estarem mais baixos agora, tipo, como é que você vai atingir ele se ele pode simplesmente encolher? Percebe? Como é que você vai atingir ele encolhido? O Kawaki tem os poderes do Jigen, então, pô, ele pode ficar minúsculo e escapar de qualquer ataque. Ou seja, o cara tem um poder de ataque absurdo e ainda por cima uma técnica que não deixa ele ser atingido. É apelão pra caramba, fala a verdade. Poderia fazer uma batalha mortal com ele, já vai colocando aqui embaixo. Pra quem? Quem que a gente bota na batalha mortal contra ele? Então, Mas né? apelão por apelão, o Jura é muito mais, a gente sabe disso. Apesar do Kawaki, né, ter enchido a placa do Feudo de pancada lá, isso não foi nem perto o suficiente pra acabar com ele. Nem perto o suficiente. Porque o Jura, mesmo todo furado, todo lascado, ainda assim conseguiu levantar e se curar. Só que a cura dele foi uma parada muito interessante, porque ele fez umas raízes, né, brotarem do solo e se unirem ao corpo dele. Isso regenerou ele por completo. Aquelas coisas, aquelas bizarrices japonesas, né, que ele gosta de fazer em anime. Isso me lembrou como é que o Hidari foi recuperado. Porque quando o Kawaki finalizou o Hidari lá no capítulo 12, a alma espinhosa dele apareceu e foi recuperada pelo Jura. Aí no capítulo 13, o Jura levou a alma espinhosa do Hidari, botou naquele cubo preto lá e aí várias raízes se misturaram na alma espinhosa e o Hidari voltou. Só que o Hidari, ele precisou ser levado de volta pro esconderijo para ser recuperado. E até quando ele levava dano, ele precisava voltar para a base da Shinjutsu usando as faixas de gato e se curar lá. O Jura não. Ele puxou raízes do chão e se curou ali no País do Vento mesmo. A gente já tinha visto que o Jura controlava o Mokuton, né? Só que isso parece ser diferente. Isso parece ser diferente, né? Eu tava inclusive lembrando de uma fala da Matsuri no capítulo 17, em que ela fala lá que as árvores estão dizendo coisas pra ela e que as raízes das árvores estão em todos os lugares, mesmo embaixo da terra, né? Árvores somos nós. Ela basicamente falou isso. Mas eu fiquei pensando, que árvores são essas? Será que somos nós mesmo? Será que essas raízes que a Matsuri estava falando lá e que o Jura usou para se curar são, na verdade, as raízes da árvore divina? Já pensou nisso? A gente viu que quando Madara usou o Tsukuyomi infinito no mundo inteiro, brotaram raízes em todos os lugares do mundo que prenderam a galera. E como o Jura é o Jubi, né, que é a árvore divina, será que ele está manipulando as raízes da árvore divina que foram criadas pelo Jutsu do Madara? Pá, porra, galera, já pensou isso? Loucura pensar que as raízes desse Jutsu continuam por aí mesmo depois de tanto tempo. Mas pode ser. Inclusive rolou uma coisa engraçada antes do Jura se curar, porque o Jura simplesmente puxou o livrinho dele e começou a ler ali no meio da luta, né? Meio cacasta a parte dele. Ele começou a fazer toda aquela ladainha, né, que ele faz sobre amor, né? Fez um blá 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 do caramba lá. Esse papo dele já ficou, inclusive, repetitivo. Todo o capítulo ele fala as mesmas coisas sobre amor. Já tá na hora, inclusive, de Kimoto andar com esse desenvolvimento dele. Pô, na boa, Kimoto, né? Mas enfim, ele fez um monólogo dele sobre amor e no final perguntou a opinião do Kawaki. Só que o Kawaki meteu um porra, não te dê essa intimidade não, pôde explodir o Jura. Só que a graça acabou quando o Jura mencionou o nome, Naruto. Jura e Naruto! Bom, apesar desses monólogos do Jura sobre amor, tá me incomodando um pouquinho, cara, porque eles estão muito repetitivos, né? Ele trouxe algumas coisas bem interessantes no capítulo. Agora a gente sabe o motivo do Naruto ser o alvo do Jura. Cada uma das Shinjus tem um alvo pra devorar. Só que esses alvos tinham alguma coisa a ver com os sentimentos das pessoas que foram transformadas em árvore. Então o Hidari quer devorar a Sarada porque ele é um clone do Sasuke. O Ryu queria devorar o Gaara porque ele é um clone do Shinki. Mas o Jura, ele parece não ser o clone de ninguém. Pelo jeito, ele é a própria consciência do Jubi. Então, tipo, ele ter escolhido o Naruto como alvo precisa ser aleatório. Fora que quando o Jura foi pra Konoha, eu achei que o novo alvo dele era o Himawari, mas não. O alvo dele ainda é o Naruto. E o motivo pra isso é que o Naruto teve contato com todas as bijus. Então o Jura se sente conectado a ele de certa forma. O Naruto recebeu o chakra de todas as bijus na guerra e ele é o ponto de encontro delas. Então, é como se ele fosse um pilar humano pro poder do Jubi. Isso é dito, né, na nova Shikamaru Hiden. Mas olha que interessante, né? O Jura também é um Jubi. É um Jubi diferente do Jubi que a gente viu em Naruto, né? Que gerou as 9 bijus e lutou na guerra, mas é um Jubi. Então o Jura se interessar pelo Naruto faz muito sentido, porque ele quer entender mais sobre essa conexão do Naruto com as bijus.
que querendo ou não, é uma relação com base no amor, né? Na empatia, pelo fato do Naruto ser o cara que salvou as bijus. Eu achei isso muito interessante, curtir, principalmente porque isso não ignora que o Naruto é o ponto de encontro das bijus. Às vezes eu sinto que o Boruto ignora conceitos de Naruto, até por serem histórias de autores diferentes, mas o Kimoto conseguiu manter esse detalhe na história de um jeito muito interessante, na minha opinião. E não foi só isso que o Jura falou. O cara se ligou só pela reação do Kawaki, que o Naruto ainda tá vivo. Eu achei isso muito maneiro também, porque bota o Naruto, tipo, em perigo de novo. Antes o Kawaki achava que o Naruto tava safe, né? Já que ele tava jogado naquela dimensão congelada do Daikokuten. Mas agora o Naruto tá na mira de novo e pode ser só questão de tempo pro Juro descobrir onde que o Kawaki escondeu o Naruto. Pode ser até que quando o Juro descobrir isso, cara, o Kawaki precisa tirar o Naruto e a Hinata de lá e a gente vai ver eles de volta na história. Seria muito maneiro, cara, eles verem como que o mundo inteiro avançou 3 anos enquanto eles ficaram congelados nesse tempo todo, né? E tudo que rolou também entre Boruto e Kawaki. Seria maneiro. Ah, e falando neles, Boruto e Kawaki. Esse capítulo pra mim foi o retorno da irmandade entre Kawaki e Boruto. Pelo menos por enquanto. A gente sabe que o Kawaki vai querer cancelar o CPF do Boruto assim que o perigo da Shiju passar, né? Tiver passado. Mas por enquanto eles parecem estar em bons termos, digamos assim. Um tá lavando a mão do outro pra poder acabar logo com essa ameaça, né? Eles têm inimigo do meu inimigo é meu amigo e tal. E apesar de ter pego uma certa raivinha do Kawaki por ele ter sido babacão, é bom demais ver esses dois agindo juntos, né? Em parceria, team up. Pena que parece que vai demorar pra ver um lutando ao lado do outro, né? Porque isso é meio inviável, né? Já que o Kawaki luta usando o Karma, e quando o Kawaki ativa ele, pô, o Karma do Boruto ativa por ressonância. E tem o risco do Momoshiki despirocar. Nesse capítulo mesmo, o Boruto não fez muita coisa. Ele teve que ficar na dele lá, se segurando pro Karma não sair do controle. Mas o mais interessante é que no começo do capítulo, a gente viu a continuação daquela conversa lá, que os dois tiveram em cima da cabeça dos Hokages. E nessa conversa, o Boruto tava meio que agindo pelas costas do Kashinkoji, porque ele tava colocando o Kawaki na equação antes mesmo de saber que ele ia ter que se intrometer lá no País do Vento pra salvar o Konohamaru da Matsuri. Será que o Boruto não confia totalmente no Kashinkoji? E é interessante também que essa luta toda do Kawaki contra o Jura não foi pra ganhar, né? O Boruto já tinha dado uma call lá de que era impossível derrotar o Jura atualmente. Aquilo tudo era só para o Kawaki ganhar tempo para o Boruto conseguir usar o Hirashin e tirar geral dali. Inclusive, o Jura deixou eles escaparem. Ele sabe que pode acabar com os dois. Mas eu acho que ele ficou curioso para ver mais deles lá e deixou eles meterem marcha dali, né? É aquele tipo de decisão de vilão que não faz sentido. O cara podia ter acabado com o mangá aqui, né? Mas ele quer continuar recebendo cachê, então, sei lá, não pode acabar com os protagonistas. Mas olha, eu tenho que dar os parabéns pro Ikimoto, porque ele lançou a página com mais aura desde aquela página da Sarada flutuando com o Mangekyo Sharingan ativado. Nesse capítulo a gente teve a página do Boruto e do Kawaki, um do lado do outro, com o Kawaki mandando o dedo do meio pro Jura, cara. Porra, cara, é uma coisa besta pra caramba, né? Meio de adolescente. Mas eu achei que essa página tem aura pra caraca, casca grossa demais, muito merece. Seria facilmente uma capa de disco dos anos 90, né? Faltou só um bad boy escrito ali. Jura e Hidari. E galera, tem coisa esquisita acontecendo, né? Parece que agora o Hidari tá lendo e a fala final dele pro Jura me deixou muito confuso. O que ele quis dizer com nojento pra caramba? Porque na cena, galera, o Jura tá todo felizinho por ter conversado com o Kawaki. Aí o Hidari manda um que nojo, né? E o Jura faz uma cara de besta lá no final do capítulo. Pô, isso foi engraçado. Mas eu realmente fiquei confuso. O que isso aí é pra ser? Pode ser aquela minha teoria de que o Sasuke tá tomando o controle do Hidari. Ou pode ser só uma cena meio sem significado. Sei lá. Ele ficou meio... Essa cena ficou meio ambígua demais, né? Eu achei um jeito estranho de encerrar o capítulo. Mas ao mesmo tempo tô muito curioso pra ver onde é que isso vai dar. Galera, o arco do País do Vento finalmente acabou. Agora eu quero muito que a gente tenha um respiro, né? 1 ou 2 capítulos sem porrada. Eu quero ver a história andar. Mas não vou reclamar se eu ver o Mamushi e o Daemon saindo da porrada, não, cara. Vai ser bom demais. E pelo jeito isso tá pra acontecer. Porque o Kashikoshi disse que o Mamushi já tava pra agir e que ele ia pra cima da Eida. Bom capítulo, galera. Minha nota pra esse capítulo é um 8. Qual é a sua nota? Comenta aqui que eu quero saber. Já tô de olho. E não esquece, tô viajando. Tô na casa do meu irmão, por incrível que pareça. Pera aí, cara. Pô, atrapalhou meu vídeo. Não era pra ser a voz dele, mas tudo bem. Então tamo junto, galera. Obrigado. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos sempre continuar junto, não importa o momento. O que vocês estão achando disso tudo? Comenta aí embaixo. Valeu, galera. Fui! Uhul! Que da hora. Caramba, meu, da hora, hein? Agora eu quero saber, que nem o David falou, quando que o Kawaki ficou tão forte assim? Porque a última vez que a gente viu algo sobre o mangá de Boruto, né? Foi naquela parte que ele tava tretado com o Boruto, né? Foi, meus amigos, faz que eles não podiam nem se olhar, assim, ó. E agora os dois estão meio que juntos ali, né? Mas como o Peter disse, né? Porque eles estão, né, contra o mesmo inimigo, né? Mas, caraca, velho, teve uma...
a história andou assim, ó. Muito. Aconteceu coisa demais, E velho. parece que ele tá nível Gegen, como que é? Esse nome aí, velho. Parece que ele tá nível ele, você viu Nossa, ele tá o bem Peter bravo. falando assim que É. ninguém consegue pegar ele. Então o cara deu o upgrade, tipo, Total, rapaz, 100%. total, verdade. Por Da favor, meus amigos, se vocês quiserem os outros, pra gente poder entender 100%, né? Uhum. Pegar essa saga aí que você viu. Ele falou assim que agora acho que vai dar uma acalmada mesmo, Verdade, né? é o Teve fim de um muita arco, então, pancadaria. né? Exatamente, mas se vocês quiserem outros capítulos desse mesmo arco, eu preciso que vocês comentem aqui pra gente trazer. Mas essa luta, pelo que a gente viu, foi insana, né? E o Kawaki, de fato, ele tá num nível, assim, bem acima de tudo. E foi legal também pra gente entender que a Hinata e o Naruto ainda estão lá naquela outra dimensão, né? Porque quando a gente viu também, eles já ainda estavam nessa outra dimensão. Então, Verdade. até o momento, eles não voltaram, né? Rapaz, o negócio tá pegando fogo velho. mesmo, hein? Boruto Caramba. também é top, hein, meus amigos? Boruto é bom Rapaz. demais, meus amigos. Comentem se vocês quiserem outros vídeos assim. E a gente se vê no próximo vídeo.